O Donald Trump não esperava por essa, mas eu já venho avisando aqui desde o começo do canal, faz 45 dias que a gente está avisando que isso ia acontecer. Os Estados Unidos estão numa enrascada muito grande. E o Trump colocou essa enrascada ainda maior. A China simplesmente não baixou a cabeça para os Estados Unidos. Foi isso que aconteceu. Mas o que o Trump esperava? Ele acha que o chinês, que o alemão, que o belga, enfim, que a comunidade, que a União Europeia, que a Ásia ia entrar nesse joguinho bobo dele? Esse joguinho de especulador do ramo imobiliário da década de 70 dos Estados Unidos, que faz negócio tomando uísque no saguão do hotel? Isso aí não existe. Isso aí não funciona. O Trump achou que isso aí fosse funcionar com a China, com a Alemanha, com a França, com o Canadá. Não tem a menor condição disso funcionar e está aí, gente. A China falou para os Estados Unidos o seguinte: nós vamos taxar, colocaram agora 34%, e tem outra. Esses minerais estratégicos aqui que vocês gostam tanto, nós vamos cortar uma boa parte, nós vamos limitar a exportação. Aí o Donald Trump ficou louco, claro, porque ele disse assim: vocês não entenderam, vocês fizeram a única coisa que não podia ter feito. Por quê? Porque ele esperava que a China fosse para a negociação, que a China fosse pedir pinico, que a União Europeia fosse pedir pinico, que todo mundo, que o Canadá fosse pedir pinico, é isso que ele esperava. E agora ele faz uma baita de uma sacanagem com o investidor. Ele diz que quem investir nos Estados Unidos agora vai ficar mais rico do que nunca. Uma grande mentira, vai ficar mais pobre do que nunca. Quem cair nessa conversa fiada do seu Donald Trump vai entrar pelos canos. Esqueça isso, esqueça isso. O dólar vai virar poeira. Vai entrar a moeda do BRICS, o dólar vai virar poeira. Quem entrar nessa conversinha vai se dar muito mal. O fortalecimento do dólar está acontecendo artificialmente. O dólar vai derreter, mesmo porque os Estados Unidos precisam disso, porque como é que eles vão colocar o produto deles para fora? Eles já vão sofrer uma retaliação, já estão sofrendo uma retaliação mundial nos preços do jeito que estão. Agora imagine se ficar mais difícil ainda importar. Essa valorização que estão dizendo que está acontecendo aí no mercado externo, né? Fica mais difícil eles exportarem, eles vão ter que baixar o dólar. Então, além do dólar perder o valor porque vai ter uma enxurrada de dólar no mercado, isso vai acontecer naturalmente. Porque com a entrada de uma moeda BRICS e assim, isso vai acontecer, o dólar perde, o dólar derrete. Além de acontecer isso, eles precisam disso. Só que mesmo assim não vai dar certo. Mesmo assim não vai dar certo, porque os dados da economia americana são absolutamente ridículos nesse momento. São absolutamente, eles pagam 2 bilhões de dólares de juros diário na dívida deles. Eles fazem dívida em cima de dívida. Você está entendendo? Estão querendo fazer mais. Quando ele diz que para investir nos Estados Unidos, para comprar títulos do Tesouro, assim por diante, ele quer aumentar, ele quer se endividar mais. É assim que acontece. Quando um banco coloca assim: olha, estou pagando uma taxa de juros mais alta, invista aqui que você vai se dar bem, o que ele está dizendo? Para você apostar e ele vai se endividar, o banco vai se endividar. Então os Estados Unidos está endividado até a tampa, não tem mais como se endividar, e ele está dizendo para as pessoas irem lá investir mais ainda. Quer dizer, investir mais ainda é mais dívida para eles. É esse o significado de investir mais ainda. Eles querem fazer dívida em cima de dívida, dívida em cima de dívida. É mais ou menos como o cara pega um limite de um banco, um limite do outro, limite do outro, né? Pega o outro limite para pagar o limite desse, ele vai criando uma espiral, só que uma hora a corda arrebenta. Uma hora a corda arrebenta. Porque isso aí chega num momento em que esbarra num competidor, né? E no caso é a China. Muitas cadeias de varejo no Brasil, por isso que o Bassi não gosta de varejo. Muitas cadeias de varejo, eles fazem em cima disso, eles vão crescendo em cima de dívida, dívida em cima de dívida, dívida em cima de dívida, né? E tem um crescimento rápido, muito rápido. Tem vários, eu não vou citar nomes, mas você conhece aí vários aqui no Brasil que fazem isso, tem um crescimento absurdo. Aí chega num momento que eles encontram um outro cara que está fazendo a mesma coisa. E daí eles começam a investir em outros tipos de negócios. Por que se o negócio deles é tão bom, por que investir em outros tipos de negócios? Porque eles têm que continuar fazendo dívida, continuar emprestando para pagar as primeiras. Fazem empréstimos novos para pagar os antigos. Só que uma hora a corda arrebenta. Só que nessa da hora a corda arrebenta, o dono dessas empresas já encheu, entendo, a conta dele de dinheiro, e aí se quebrar, paciência, tá bom para ele. E é exatamente isso que os Estados Unidos estão fazendo, é exatamente isso que o Trump está fazendo. Se quebrar, vai estar bom para ele. Acordem já. Acordem já. Não é por um acaso que a China e o Japão estão tirando o dinheiro de lá já faz um bom tempo. Eles estão saindo fora do jogo porque perceberam que o jogo está errado, que ia dar errado para eles. E foi isso que acendeu o sinal de alerta para o americano. Foi aí, né, o crescimento da dívida deles e a saída dos investidores, principalmente China e o Japão. Então percebam a grande sacanagem que está sendo montada, a grande sacanagem. E o Fed é um dos grandes investidores do Tesouro americano, também está resgatando seu dinheiro e colocando em ouro. Está todo mundo abandonando o barco. Se você ficar nesse barco, não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. O Trump esperava que todo mundo baixasse a cabeça dele. Só que a China disse assim: não, acabou. Chega de abuso.
E ele está agora irritadinho, está nervosinho. Ah, a China fez a única coisa que não podia ter feito, né? De retalhar, colocar. O que ele esperou que ia acontecer? O que ele esperou que ia acontecer é que a China ia lá e dizer, não, por favor, não faça isso. Eu continuo comprando os seus títulos do Tesouro. Eu paro de resgatar o dinheiro que investi aí. Por favor, não faça isso. É isso que ele esperava do Japão, é isso que ele esperava do europeu, isso que ele esperava da China. Só que está todo mundo vendo que aquilo lá é um barril de pólvora. É uma bomba relógio que está prestes a explodir. Prestes a explodir. Quem que vai acreditar numa historinha dessa? E agora, então, esse dólar em alto aí é feito de forma artificial. Preste atenção, essa valorização assim de forma artificial para chamar a atenção de pessoas que queiram, de idiotas que queiram investir nos Estados Unidos. Não é, olha, se cair nessa conversa fiada, daí é pior do que aqueles que estão lá. O estrangeiro que cair nessa conversa fiada é pior do que o americano daí. Porque daí é burro mesmo, é burro mesmo. Basta olhar, basta ver como estão os números dos Estados Unidos. É uma derrocada impressionante. Em todos os sentidos. Desemprego está aumentando. Quer dizer, ele vinha caindo, mas daí agora começou a aumentar o desemprego. O custo dos materiais começou a subir. Né? Os juros da dívida. O próprio Musk falou, ultrapassou a verba militar, que é perto de $1 trilhão. Ultrapassou a verba militar. Então, quer dizer, eles mesmos se detonar, eles mesmos estão se destruindo. E daí o que acontece? Como eles querem dar o calote, eles acharam um cara que finge que a coisa está legal. Finge que a coisa está legal, apostaram no Donald Trump porque eles perceberam um cara que ele consegue ser fingido. Ele consegue estar quebrado e se manter. É um dublê de rico. Ele é um cara que é quebrado e consegue falar alto. Eles precisavam desse tipo de pessoa. Só que para esse tipo de pessoa, para o americano otário, certo? Tem muito americano otário, funciona. Tanto é que ele conseguiu se recuperar de várias falências dele. Encheu o dinheiro, deixou os credores na mão e conseguiu. Só que quando bate no europeu, filho, quando bate no asiático, no chinês, no japonês, não tem essa historinha. Os caras têm aquela cara de sonso, mas não são nem um pouquinho. Tá? O brasileiro muitas vezes tem cara de esperto e tal, mas às vezes não é tão esperto. E eles não têm nada cara de esperto, mas são muito espertos, muito inteligentes. Muito inteligentes. Então o que acontece? O troço está derrocando. É uma derrocada impressionante. Impressionante o que está acontecendo. Né? E quem quiser correr esse risco, fica à vontade. Agora, eu já disse, faz 45 dias que eu estou dizendo, venda o que você tem nos Estados Unidos, vaze e saia fora, venda dólar, aproveita agora, que subiu um pouquinho, venda e sai fora. Porque, na sequência, a coisa vai ficar muito feia. Vai ficar muito feia. Não adianta ele achar... O resto do mundo não joga truco. Ele quer ser um jogador de truco, ele quer blefar, o resto do mundo já diz que não. Né? E a Úrsula está fazendo lá um esforço danado lá na União Europeia para manter a unidade. Manter a unidade. Agora, veja bem, a Europa também faz parte desse problema. Tá? E ela está falando, eu assisti o discurso dela um dia antes da posse do Trump, ela falando em unidade, unidade, unidade. Assim como o Trump falou em declínio, declínio, declínio. Por quê? Porque ela sabe que algum país ali está prestes a vazar. E a minha aposta é na Alemanha. A minha aposta é na Alemanha. E aí, gente, sabe? Porque é um dos poucos que são sérios ali, né? Claro, você vai juntar ainda Finlândia, Noruega, Suécia, os nórdicos ali, sim. Mas os outros, não. Não. Você vê Espanha imperialista, você vê inglês imperialista, você vê português imperialista, agora você não vê finlandês imperialista, sueco imperialista, você não vê Alemanha imperialista, não. Não. Então esses países, não. A Alemanha até tentou, né, mas não deu certo. Mas veja, Noruega, Finlândia, Islândia, Suécia e esses aí, são países sérios. São países sérios. São países que, por exemplo, não permitem essa história de fundação, que nem tem o Bill Gates, fundação Zuckerberg, não sei o quê, que é uma forma de burlar os impostos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está quebrado por causa disso, cara. Está quebrado por causa disso. Agora, pensa assim, o cidadão americano, ele nasce com $100 mil de dívida. O cara nasce já, tá ali, ó, no bercinho, ele já está com $100 mil de dívida. Tá? Agora, o norueguês, ele nasce com $3 milhões de poupança. Você está me entendendo? Você está entendendo a diferença? Você está me entendendo a diferença? Então, veja bem, essa questão é muito grave. E agora, quero ver qual vai ser o próximo passo. O que vai ser o próximo passo? A China peitou. A China está dizendo que não dá para brincadeira, né? Elevou o nível do jogo e agora provavelmente a Europa vai conversar com a China. A Europa, sim, pode ser que ela ceda alguma coisa. Ela sim, porque ela faz parte do problema, então ela vai querer negociar com o Donald Trump. Agora a China não. A China não faz parte do problema. A China trabalhou sério. E veja, não tenho a menor simpatia, não estou falando nada por questão de, eu gosto da China, não. Eu gosto dos Estados Unidos. Eu gosto da Europa, eu gosto dos Estados Unidos. Entendeu? Mas aqui eu tenho que falar o que é coisa séria. Tá? Em termos de atitude, em termos de governança, de forma de conduzir um país, a China dá de 1.000-0. Dá de 1.000-0. A China, como eu volto sempre a falar, ela fez a lição de casa dele. Agora vai ver nos gráficos aí qual é o país onde morrem mais pessoas vítimas de cocaína. Quem será? Com quem será? Estados Unidos. Você está percebendo? Agora você vai ver o preço, veja o preço do Big Mac, do
do McFish, lá de 2014, agora para 2024, em dólar. Dobrou. Dobrou. Então, 37% da população americana come fast food todos os dias e dobrou o preço em dólar. O que é isso? Isso é um reflexo de uma nação que está indo pro buraco. E rápido. E rápido, está indo muito rápido. Tanto é que uma coisa que valorizou muito se chama hambúrguer, sanduíche, fast food. Comida industrializada, processada. Ainda que parece que na França ainda proibiram, parece que proibiram a batata frita lá, não sei. Parece que sim. Mas veja, entupir a artéria, sabe? Enquanto o coreano está comendo quentinho, o americano está comendo hambúrguer também. Enfiaram bastante hambúrguer lá no Japão e na Coreia. Deviam tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mas é isso aí. É esse o reflexo. Aí, o que acontece? De 10 anos para cá, os gastos da saúde para tratar de doenças cardíacas e assim por diante subiu de 140 bilhões para 1 bilhão e 400 milhões. Não tem como. Não tem como. Agora, se vai acreditar no país, se vai apostar no país que tem esse tipo de comportamento, você é muito idiota. Me desculpe. Se você fizer isso, você é mais idiota do que o Trump. Se você fizer isso, é burro mesmo. É burro mesmo. Agora, a ganância, né? A ganância. Vai dar uma grana boa, vamos apostar nele, que ele é Power Ranger, ele é não sei o quê, vamos apostar, vamos em cima dele, ele vai dar um jeito. Né? Se você quiser acreditar nessa conversa fiada, fique à vontade, mas depois não venha chorar aqui no canal. Gente, compartilhe, se inscreva, faça comentário, critique, marque X, marque Y, marque Z, faça o que você quiser, plante bananeira, mas só não fique parado. Faça qualquer coisa, só não fique parado. É isso aí.